Primeira Reis 3. Por que você quer sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, existem certas coisas, meus irmãos, assim, por exemplo, você encontra uma situação onde o teu filho tem uma decisão importante a tomar, ok? E você não sabe o que fazer, ok? Você precisa do quê? Da sabedoria de Deus para lidar com aquilo, certo? Amém? Então agora você sabe onde enfiar a sabedoria que Deus quer derramar na tua vida. Deus, meu filho está passando essa situação, eu preciso de tua sabedoria, que tu derrame na minha vida da tua sabedoria para que eu possa derramar na vida dele. Eu preciso dar uma resposta para ele. E, meus irmãos, o que vai acontecer? Você identificou uma necessidade, eu preciso dar uma resposta para ele, porque ele está em dúvida, confuso, isso aqui é uma decisão importante, vai mudar a vida dele, e eu preciso dar uma sabedoria, eu preciso de algo sábio, algo que vem do trono, divinamente instruído. Então, Deus, você o que fez? Identificou uma necessidade. Agora, Deus diz assim, quem tem falta de sabedoria, ou precisa de sabedoria, vai a Deus crendo, não duvide. Então, Deus, eu preciso entrar em cena nessa situação. Eu sei o que eu preciso e eu preciso entrar com ousadia, em fé diante de Deus. Deus, eu preciso da tua sabedoria para lidar exatamente, eu preciso saber o que eu vou responder para ele, porque daqui a um tempo ele tem um deadline, ele precisa responder essa situação de emprego e eu preciso dar um conselho que seja sábio para ele. Só o que você faz? Eu preciso que Deus derrame da sabedoria dele, e é o seguinte, essa sabedoria tem um alvo, tem algo específico. Creia, e ele diz, não duvide, e a sabedoria vai vir, e você vai saber o que fazer. Diferente de você dizer assim, Deus, eu preciso de sabedoria. Sim, para quê? Não, eu preciso de sabedoria. Para desfilar que você é sábio? Para quê? Para que você precisa de sabedoria? Para que você quer que Deus abençoe você? Sério, para que você quer que Deus abençoe? Onde é que você vai pôr isso? Amém. Amém. Esse é o que está em jogo aqui. Fé, pedir com fé é equivalente a saber o que onde Deus quer mover. Amém. Você sabe. Teve um evento, meus irmãos, assim, Herodes casou com a mulher do irmão dele, certo? João Batista disse, tu não pode, isso é pecado, tu não pode, isso é pecado, não pode, isso é pecado. João Batista, ele prende João Batista, mas gosta da conversa que ele tem, ele fica lá mantido em cativeiro. A filha de Herodias dança, era aniversário. Cuidado com esses aniversários onde você baixa a guarda, meus irmãos. Cuidado com o familiar, cuidado com a lógica humana onde você baixa a guarda. Não, cuidado, porque você baixa a guarda e é o que você... A filha de Herodias dançou na festa e agradou. Olha o que aconteceu, agradou Herodes. Sabe o que a primeira coisa que Herodes falou depois que ele agradou, foi agradado pela filha? Pede-me o que tu queres. Ainda que seja a metade do meu reino. Isso é o que rei faz. Quando você entra na presença de um rei e você agrada ao rei, a primeira coisa que ele vai fazer, o que é que você quer? Só que a filha de Herodias, como nós, não sabíamos o que nós queríamos. Nós fomos pegos de surpresa. O que ela fez? Ela foi conversar com a mãe. Mãe, me ajuda. O rei disse para mim que olha só, o rei disse para mim que eu posso pedir até a metade do meu reino. E, meus irmãos, nós precisamos levar a sério esses momentos. Isso é verdade, o rei tem poder. Quando você toca o coração do rei, ao ponto de agradar ele e alcançar favor, ele diz, você pode tomar metade do meu reino.
Pede o que você quiser. Olha só a filha, o dilema da filha. Ela não estava preparada para esse momento. Ela vai buscar a mãe, só que a mãe é magoada com o João Batista. Primeira coisa, eu quero a cabeça do João Batista num prato. Ela corre e vai lá. Olha só que interessante. Essa família desperdiçou a oportunidade da vida delas porque estavam magoados, indignados na carne. Sabe o que Deus diz em Salomão? Diz assim, tu não pediste a derrota dos teus inimigos. Essa é a razão, porque você primeiro precisa estar em paz. E saber quais são os motivos do que você quer, o que você quer, porque você quer. Essa filha deve ter ficado indignada o resto da sua vida. Ô mãe, que naba, hein mãe? Que conselho de bruxa, hein? Que porcaria que tu fez. Agora nós estamos... O rei disse que eu podia fazer o que nós podíamos pedir, o que nós queremos. Amém. Era uma oportunidade de aumentar em poder, em autoridade e crescer na vida. A tua carne entrou no caminho. Primeira Reis 3. Diz assim. Você está aí? Meu irmão, eu preciso terminar isso aqui. Eu vou terminar hoje. Amém. Então, amém. Salomão amava a Deus. Você não pode ir para o versículo 5 sem ler isso. Salomão amava a Deus e andava nos preceitos de Davi. Então, guarda isso, meu. Salomão amava a Deus e andava nos preceitos de Davi. Salomão amava a Deus e andava nos preceitos de Davi, seu pai. Ele tinha algumas falhas ainda, ele fala, porém sacrificava. Então era um homem normal, que nem nós, mas ele amava a Deus de todo o coração e procurava andar nos caminhos. Numa certa noite, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse, pede-me o que queres que eu te dê. Amém. Pede-me o que queres. E a gente olha para esse texto como se fosse assim, como eu queria uma oportunidade dessa. Mas é a mesma coisa que Jesus falou, tudo quanto em oração pedires, crendo, recebereis. É a mesma coisa, meus irmãos. Nós precisamos, essas histórias são para nos avivar e abrir o nosso coração, dizer, isso é o que Cristo veio fazer por nós. Nós temos acesso à sala do trono de Deus, amém, para ouvir. E ele vai dizer de novo, pede-me o que queres. Olha o que Salomão respondeu, meu irmão. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi. Olha a primeira coisa que ele disse assim, Deus, tu tens sido tão bom com a nossa família, tem guardado nossos pais. O meu pai foi próspero, abençoado. Nós não somos dignos disso, tu foste bom conosco. Olha o coração de quem anda com Deus. Ele reconheceu que o que Deus fez com o pai dele, amém, foi obra de graça e poder divina. Porque ele andou com fidelidade, em justiça, em retidão de coração, mantivesse essa grande benevolência. Olha só, tu foste bom com meu pai, ao ponto de ele dar um filho, e tu nos desse a graça de eu sentar no trono. Olha o coração humilde, aqui, para começar, né? Olha o que ele diz. E mantiveste-lhe essa grande benevolência. Olha o que Deus está fazendo. Tu fez uma grande benevolência ao meu pai, porque um filho nasceu e eu posso estar sentado no trono de novo. Olha o coração do filho aparecendo de novo aqui. Versículo 7. Agora, pois, Senhor Deus, tu fizeste... Eu estou reinando aqui porque tu me deste a oportunidade. De novo, um coração reconhecendo que é a obra de Deus. Tu me fizeste reinar, teu servo, em lugar de Davi, meu pai. Olha o que ele diz, eu não passo de uma criança, não sei me conduzir. Amém. Olha o coração de quem vai fazer um pedido agora. E a terceira coisa que ele diz, olha, ele diz, ele reconhece que é obra divina de Deus, ele reconhece que ele não tem o que é necessário, e aí ele diz assim, teu servo está no meio de um povo que tu elegeste, povo grande e numeroso, que não se pode contar.
Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Olha o que aconteceu. Eu vou ler esse texto da seguinte maneira. Salomão andava com Deus, amava a Deus, louvava a Deus, e volta e meia, dia e noite, de manhã, tarde e noite, ele estava dizendo assim: Deus, que bênção, olha o que tu me fizeste. Deus, olha só, Deus, olha como tu é bom, Deus. Eu não mereço isso aqui. Oh, que bênção, Deus. Tu foste bom com meu pai, agora tu me botaste aqui. Mas Deus, pensa bem, ele conversando ali, eu não tenho condições de ser líder. Eu sou uma criança, eu não tenho condições. Como é que eu vou julgar? Eu olhando para o meu pai, o que ele fez, ele está ruminando. O que ele está ruminando? Ele andava com Deus e amava a Deus. Na presença de Deus, em oração, o que acontece? Ele está ruminando certas coisas que é como se o coração dele está se preparando para esse momento onde Deus vai chegar e dizer: o que tu quer? Eu preciso de sabedoria para lidar esse povo, para julgar esse povo. Ninguém dá uma resposta dessa na hora, meu irmão. Amém? Senão aquilo ali está sendo ruminado. Ou seja, o que acontece na nossa caminhada com Deus é que as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos desejos vão se identificando, onde você vai vendo e vai dizendo assim: Deus, o que realmente eu preciso, como é que eu vou julgar esse povo e fazer o que é certo? E aí, nessa hora, quando o mestre, amém, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e diz: o que é que tu queres? O que tu anda pensando, Salomão? E mais ou menos é isso. O que você anda meditando nas Escrituras? O que você anda olhando para o lado? O que você olhando assim: Deus, eu estou com uma certa dificuldade de lidar com esse filho. O que você está meditando? Sabe o que acontece? Isso é a preparação para chegar o momento onde Deus: o que é que tu quer? É você chegar e dizer assim: eu preciso, Deus. Sabe o que eu preciso? Eu preciso entendimento, eu preciso precisão e sabedoria para julgar entre o certo e o errado para esse povo. Como é que eu vou julgar esse povo? Ousadia e graça para quando você estiver diante do rei, você dizer exatamente o que você quer. E o outro exemplo, para a gente ir concluindo. Esther não sabia por que ela estava no palácio. Você lembra a história toda da crise, do que estava acontecendo? Mordecai chama Esther e diz: tu vai ter que ir na presença do rei. Para quê? O que eu vou falar? O que ele estava preocupado? Se eu for na presença do rei, eu vou morrer? O que eu vou fazer na presença do rei? Se tu não intervir, Deus vai ter que levantar outro. E não pensa que tu vai. Então, olha o que acontece. Mordecai, que é a figura do Espírito Santo, está conversando com a Esther para chegar no momento, ele está ministrando com ela, para ela acordar, e ela clama por um jejum, para todo mundo. Sabe para quê? Para ela identificar a razão por que ela estava ali e o que ela tinha que pedir na frente do rei. Amém. Aí aquele momento, né? Olha aquele momento. Esther diz assim: cada vez que alguém aparece diante do rei, vai morrer se ele não estender o cetro. Aí Esther põe aquele traje real, amém. Ela faz tudo o que ela pode, e ela para no palácio, alguém anuncia, a Esther está lá. Olha o que a Bíblia diz. E a Esther alcançou favor diante do rei, e ela estende o cetro. E aí o que nós temos? Agora Esther está na presença do rei, e o rei faz o quê? O que tu quer. E, meus irmãos, uma das coisas que parece para nós assim, do outro planeta, é que pedir parece que é um sinal de orgulho da nossa parte e que Deus tem que fazer. Não, essa é a razão porque nós temos um Pai, porque nós podemos pedir o que nós queremos. Não, eu não peço, eu não faço, eu não vou. Não, essa é a razão. A primeira coisa que o rei diz, quando você entra na presença do rei, é: o que é que você quer? Porque é um sinal de quem ele é. O rei representa que ele é capaz de fazer o que você quiser, porque ele é o rei do reinado. Amém? Quando você vai à presença do rei, é para pedir alguma coisa.
Salomão entra diante de Deus, na presença de Deus, ele andava com Deus. A primeira coisa que Deus diz para Salomão: o que é que tu quer? Pede-me o que tu quiseres. A primeira coisa que Esther ouve de um rei poderoso para fazer o que quiser: o que é que tu quer, Esther? O que está acontecendo? Deve ter alguma razão porque tu entrou com ousadia na minha presença. Senão você não entraria, e essa é a razão porque Deus diz: nós precisamos, pelo sangue de Jesus, entrar com ousadia para alcançar. Amém? O que Deus está dizendo? Se você quiser alguma coisa, você vai ter que ir na sala do trono. Amém? E essa é a ousadia. Nós estamos diante do Deus, Criador do céu e da terra, que se Ele não estender o cetro, nós não vamos ter nada. Amém? Nós caímos mortos ali. E a ousadia que a Bíblia fala é o seguinte: por causa do sangue, você pode acessar, amém, a qualquer hora. Mas não esquece que você precisa de ousadia e você precisa saber onde você está e por que você está ali. Você está diante do Rei, diante de Deus, no trono glorioso. Então o que acontece? Se você vai a Deus, é porque você precisa de algo. Ah, não, eu não preciso de nada, eu estou bem, pastor. Assim, você não está vivendo, meu irmão. Amém. Ou seja, você está dizendo para mim que você não precisa de Deus? Nós estamos lendo as coisas ao contrário. Amém? De alguma maneira, o inimigo está fazendo um monte de coisa, e a religião, e está nos enganando, e está nos deixando de usar mais frequentemente a sala do trono e chegar diante de Deus com um coração humilde, sabendo que você só está ali por causa do sangue, sabendo que é graça e misericórdia, você está vivo nesse momento da história, e é o privilégio de poder dizer para Deus assim: Deus, e ainda em tudo isso, Deus me escolheu para ser uma bênção nessa hora. Amém? É só Deus, é só graça e misericórdia. Aí você vai a Deus. Amém. O que é que você quer? É o que você vai ouvir de um rei sempre que você entrar na presença de Deus. Sempre que você entrar na presença de Deus, você vai ouvir de um rei: pede-me o que tu queres, até a metade do reino. Bênção. Amém, que bênção. Eu acho que vale, amém, a gente parar a nossa vida só para ouvir isso e meditar um pouquinho e deixar essa palavra sentar no nosso espírito. Amém. Para você chegar e dizer assim: só que, meu irmão, Esther entra, você percebe o que o rei diz? Tem que ter alguma razão porque você veio na minha presença. Então, nós temos essa citação assim: eu amo, eu curto esse negócio da presença de Deus. Não, tem que ter uma razão porque você está na presença de Deus. Não é para satisfazer as tuas emoções. Não é para isso. Isso é subproduto, nós somos transformados. Isso é o efeito da paz que entra quando a gente está na presença de Deus. Mas isso é subproduto. O produto de Deus entrar e te convidar para ter esse encontro com Ele, é porque Ele quer ouvir de ti o que Ele anda fazendo em ti, que você agora tem ousadia para dizer assim: Deus, eu preciso que tu mexa nessa situação. Eu falei: Aí o que diz? Essas palavras agradaram a Deus, porque Ele encontrou um homem na terra, cujo coração é dele, e captou o desejo de Deus, e agora está expressando em palavras. Isso se chama fé. Você expressa e não diz assim: Deus, tu sabe o que eu preciso, eu vou seguir minha vida. Não, você teve o trabalho de chegar num momento onde a necessidade se criou e você identificou a necessidade e você fez a seguinte coisa: eu identifiquei um problema na minha vida e ao invés de ficar ansioso, eu fui a Deus e fiz isso conhecido diante dele. Então, a nossa vida, o que é? Nós vamos identificando, pela obra do Espírito, necessidades, desejos e coisas que a gente quer na nossa vida. Isso é a obra do Espírito faz. Isso é que esse tempo aqui faz. Isso é que esse tempo lendo a Bíblia, orando. Sabe o que acontece? Você vai identificando na tua vida coisas que você gosta, que você gostaria que acontecesse, coisas que você precisa e coisas que você quer. Amém? Desejo do teu coração. E aí você vai assim, sabe o que vai acontecendo? Você vai andando com Deus, aquilo vai tomando forma, vai tomando forma, vai tomando forma, até que chega um ponto onde você tem um encontro com Deus.
E Deus diz, minha filha, o que você quer? Eu preciso de um marido. Claro, não tem problema. Por que demorou tanto tempo para vir aqui? Amém. A maior agência de casamentos. É Deus lá em cima. Amém. Amém. O que aconteceu com a Esther? Ela estava curtindo a presença do rei no palácio, mas ela não sabia por que ela estava ali. Precisou Mordecai, precisou uma crise acontecer para ela identificar algo. E aí o que aconteceu? Quem é que pediu, na verdade? Amém? Foi Mordecai que pediu. É que nem a mãe de Herodias. Ou a Herodias. Esther teve que ir até Mordecai. E nesse encontro disse assim, minha filha, tu não sabe por que tu está nesse palácio? Não é para curtir isso aqui. Tem algo, uma necessidade se criou e uma nação está em jogo. O que aconteceu? Ele ajudou ela a identificar a razão porque ela estava na presença do rei e o que ela ia dizer quando o rei dissesse o que é que tu queres. Amém. E aí tem aquela outra teoria, né? É um dos conselhos que eu dou. Sempre é bom fazer 2 banquetes, meus irmãos. Porque no primeiro talvez você não tenha condições, porque você não está acostumado. Você foi pego de surpresa. Primeiro banquete, ela não sabia se ela saía morta ou não. Amém. Então, o que acontece? Não atropela, meus irmãos. O que você faz? Você marca o primeiro banquete e diz assim, o que aconteceu? A primeira fase aconteceu. Eu não morri. E aí o rei diz, o que tu queres? Eu falei, a minha petição. E essa foi a primeira petição. Lembra? A minha petição, ela usou a petição dela. É uma coisa. Eu quero que tu venha no próximo banquete. Essa foi a petição dela. Ela já usou a petição dela. Está feito? Usou. Que mal feito, né? Podia ter pedido o reino. Não. O meu pedido é que tu venhas no próximo banquete. Tu e Amã. Amém. Claro, porque ele disse, o que ele disse? Eu vou fazer o que você pedir. Eu vou dizer, eu quero que tu venha no próximo banquete. Aí o que acontece? Mordecai, é o seguinte, ele está vindo. Amém. A coisa está andando. Mordecai está dando a instrução, que foi o que ele sempre fez. No banquete seguinte, o que o rei disse de novo? No banquete seguinte, o que ele disse de novo? O que é que tu queres? E aí no banquete seguinte, na segunda pergunta, ele disse assim, fulano de tal se levantou contra o meu povo, eu quero isso, isso e isso. Feito. Então, para mim, é interessante essa história de Esther, é o seguinte, meu irmão, nós não temos um pedido só. Como eu vejo, nós não temos um pedido só, mas eles são um em cima do outro. Você precisa ir pedir, depois você vai outro e pede. Não tem esse negócio, eu venho com 15 pedidos. Amém. Quantas vezes nós já vimos em fila de oração, o que é que tu precisa? Só um pouquinho. Deixa eu tirar minha lista. Eu preciso que tu olhe pelo meu calo, pela minha isso. Você perdeu a oportunidade. Você tem que ter sempre um pedido pronto. Um pedido pronto. Amém? Um pedido. O que você precisa? Eu preciso disso. Sabe o que vai acontecer? Deus vai estender isso. Sabe o que vai acontecer? Amanhã eu tenho um outro pedido. Deus constrói em cima. Amém? E se você fica bravo com as minhas, indignado com as minhas piadinhas, amém. É como a Bíblia diz assim, né? Se você se cansa agora, imagina como você estiver lidando com as coisas sérias. Amém. Essas piadinhas que acontecem, que às vezes a gente insere, são anúncios diretos do patrocinador. Amém. 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 Ele achou engraçado, ele achou super engraçado. Então, meus irmãos, nada tendes, porque não pedis.
E quando você vai a Deus pedir, você não sabe o que você quer, você tem 500 coisas, a tua mente está confusa, você está ansioso e você não sei. Então, o que Deus faz? Ele acalma o teu coração. E, meu irmão, que bênção. A presença de Deus é onde paz está. Você vai na presença de Deus, deixa a paz entrar no teu coração. E aí o que acontece? É nesse lugar de paz que o Espírito Santo vai te ajudar a identificar um pedido. Um pedido. Não te preocupa com lista. Te preocupa com o que Deus está movendo na tua vida hoje. Ah, mas se eu pedir isso, eu vou perder aquilo. Não. Você vai ganhar isso, aí você vai de fé em fé, depois na próxima vez você vai a Deus por o que for que Deus vai colocar no teu coração. Vai indo. Não tenha medo. Amém? Deus, você pode entrar quantas vezes você quiser na presença do Rei. Mas você vai ouvir sempre a mesma coisa. Qual é o teu pedido? Por que você veio aqui? Você não pode chegar na presença e dizer assim, Deus, eu estou vindo aqui por tudo está errado na minha vida. Entendeu? Não, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14. Mateus 21. E tudo quanto pedires em oração, crendo. Então guarda isso. Em oração, na presença de Deus. Tudo acontece ali, na presença de Deus. Todos esses exemplos, de Herodes, de Esther, de Salomão, todas essas têm uma coisa, têm coisas em comum. Primeiro, essas pessoas que foram até o rei, agradaram o rei. Fé agrada a Deus. A única coisa que agrada a Deus. Essas pessoas que chegam até o rei sabem que ele tem condição de fazer o que ele disse que ele falou. Então eles levam a sério. Amém? Eu creio que Deus quer nos repartir algo novo no nosso coração. Renovado para uma vida de oração mais, amém, mais eficiente, entender o que isso significa. Amém? Esse é um tempo importante da história. Uma graça nova, uma unção nova, revelação do que realmente é esse acesso que nós temos à sala do trono. Tremendo isso. Amém. Essas pessoas sabiam que eles estavam diante do rei, eles sabiam todo o protocolo que significava, estão diante do rei. Amém. Do poder que ele tinha, da capacidade que ele tinha, do protocolo que estava ali. Mas eles sabiam o que eles queriam. O que é que você quer, meu irmão? Amém. O que é que você deseja? O que é que você precisa? Sabe que uma das coisas tremendas da nossa caminhada é saber o que é possível, saber o que está disponível, ter a coragem de perguntar e saber o que você quer. Amém. E expressar isso com ousadia diante do rei. A nossa caminhada com Deus, de amar a Deus, de meditar nas coisas de Deus, de ser fiel no pouco nas coisas de Deus, é para preparar para esses momentos. Amém. Onde você pode entrar com ousadia, em fé, sabendo exatamente o que você precisa. Não é uma coisa pequena. Chegar diante de Deus. Esse negócio de oração, é dizer tudo quanto em oração pedides, crendo que recebesse, será assim com você. Não é uma coisa pequena. Amém. Nós precisamos chegar nesse ponto onde nós vamos perceber é uma grande honra, um grande privilégio ter acesso à sala do trono e saber que ali tudo o que você precisa está disponível. Amém? É um grande privilégio. O que então nós estamos treinando nossos filhos? Sabe para quê? Para eles terem um coração que ama a Deus, para estar preparado para eles responderem a Deus quando Deus perguntar o que você quer.
É isso. Esse é o treinamento. Esse é o treinamento que Eli deu para Samuel. Quando a voz vier, responde assim. É isso que Herodias diz para a filha: pede a cabeça de João Batista. Apesar de ser um exemplo mórbido. Amém. Mas é isso. Aquela mulher sabia exatamente o que ela queria. E ela ganhou o que ela queria. Só que o que ela queria nasceu da ganância, da trauma, de tudo, de vingança. Dali nasceu. Mas ela sabia o que ela queria, ela deixou bem claro: eu quero a cabeça do João. Ela devia ter. Sabe o que ela devia estar acontecendo com aquela mulher? Indignada com a pregação de João Batista, indignada com tudo, com a maneira como o marido, o atual, estava tratando, cuidando de João Batista, não tinha matado ele ainda. Ela devia estar sonhando com a morte de João Batista. Ela devia estar ali meditando naquilo. Uma coisa, se eu tivesse, sabe como é que funciona? Se eu tivesse a oportunidade de pedir uma coisa, eu pedi o prato, a cabeça do João Batista num prato. O que é que tu queres? A cabeça do João Batista no prato. Como é que você responde com tanta rapidez assim, meu irmão? Pensa bem, meu irmão. Pensa bem nisso. Como você consegue responder um pedido tão grande? O que é que você quer? E você sabe dizer assim: eu quero a cabeça do João Batista num prato. E ponto. É isso que você quer? Sim, e vai logo. É porque aquilo ali está te consumindo o teu coração. O que acontece se a palavra de Deus e os planos de Deus estiverem consumindo o teu coração? Quando Deus perguntar: o que tu queres? Eu quero os meus filhos assim, assim, assim. Assim, muito bom, boa. Pedidos diante do rei que agradam um rei. Eli treinou a Samuel para responder diante de Deus. Davi treinou a Salomão. Ele disse: tu tens sido fiel com meu pai. Ele ensinou, ele andava nos preceitos e agora é a vez dele. Mordecai treinou Esther. Herodias deu a dica para a filha. Próxima geração. Esse é o nosso alvo. Treinar a próxima geração. Quando eles estiverem diante do rei, saber exatamente qual é a razão, o destino e o propósito que eles estão na terra e as coisas que Deus quer fazer, e eles saberem o que fazer. Então, concluindo, meus irmãos, parece que nós gastamos a nossa vida inteira andando com Deus, sendo fiel, louvando a Ele, amando a Ele, sacrificando nossa carne, tomando a cruz, simplesmente para sermos trazidos a esses momentos onde nós somos capazes de responder o que é que você quer. Chegar num ponto, e é para isso que nós andamos com Deus, porque os planos de Deus vão sendo gerados em nós, e eles vão nos trazendo até esse lugar. Amém. Que se Deus aparecer para você hoje e dizer o que é que você gostaria, você dizer assim: isso. Por quê? Porque é isso que está no teu coração, está sendo gerado por Deus. E o meu desafio, meus irmãos, é que nós possamos, nessa hora, entender que grande bênção isso é. Amém. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Amém. Senhor, muito obrigado pelo grande privilégio que é poder andar contigo. Obrigado, ó Deus, pelo livre acesso que nós temos. Mesmo nessa manhã, ó Deus, eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito está gerando coisas no nosso coração. Ó Deus, que os Teus planos, propósitos e o Teu coração comece a ficar mais claros e evidentes, ó Deus. Que nós possamos identificar
com clareza. Com clareza, identificar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.